quando as pessoas recorrem, tem um montão de... O demônio é bem esperto, né? Como diz o São Paulo, numa das suas cartas, sempre se veste como anjo de luz, com lobo, com pele de cordeiro. Então, tem muita gente que vai e diz, padre, mas essa senhora tem imagem do Padre Pio lá na casa dela, reza o terço, e não cobra dinheiro. Eu vou lá, ela fecha os olhos e diz umas coisas, e deu certo, né? Então, o demônio sempre é muito inteligente e sempre usa sabe esperar. É um pouco como eu uso muito a analogia do pescador. Você vai pescar e tem que saber pegar o peixe. Tem que escolher o isco certo. Depois, quando o peixe morde, não pode esticar logo, senão vai partir a linha. Tem que usar de tática. Então, com as pessoas piedosas, quando vão nos adivinhos e nos bruxos, o demônio sempre começa com conversas muito religiosas, né? O seu pai ainda não está em paz, não cumpriu uma promessa, você tem que ir nesse santuário, oferecer essa vela, oferecer uma missa até, né? De coisa bem religiosa, vai em Aparecida, faz isso, 3 voltas na igreja e depois lança no mar isso, coisas um pouco estranhas, mas muito religiosas. Então a pessoa pensa, mas isso vem de Deus, não pode não ser. E como eu dizia, e diz muitas coisas verdadeiras. Eu, nos exorcismos, sempre estou ouvindo as pessoas, né, que elas contam a história, né, e um montão de gente conta, mas eu fui nesse bruxo, ele disse tudo certo, o que estava acontecendo em minha casa, o que tinha acontecido quando eu era criança. Isso impressiona muitas pessoas. O peixe mordeu o isco. Depois, se a pessoa é religiosa, coisas piedosas, faz essas orações, acenda umas velas, entende? Nunca pede para a pessoa se confessar. Esse é já eu pergunto sempre, então, e nunca... Não. Era só acender uma vela para o pai estar em paz, né? E depois, com o passar do tempo, se cria uma dependência. E essa pessoa já não consegue tomar nenhuma decisão na sua vida, nem superar nenhum problema sem recorrer a essa pessoa. Tudo o que faz é depois de consultar o adivinho, sempre, né? E se tornam amigos, muitas vezes. E o que é que acontece? Quando chega o momento certo, como funciona? O demônio começa metendo veneno, sabe esperar. Começa dizendo, por exemplo, cuidado que a sua cunhada te está fazendo mal. E não é verdade. Esperou 2 anos para chegar a esse. E a pessoa começa olhando com outros olhos. E começa a ter tensão na família. E depois com o marido e com os filhos. Né? E quando a gente vê, passado 3, 4 anos, tem uma família completamente destruída. Completamente. E não perceberam o que aconteceu.